Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 25 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada da Liana Oliveira, bom dia. Bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação aqui na 103,7. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, para você que gosta de começar o dia sempre bem informado. Confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mineiros Esporte Clube tem sua segunda derrota no Campeonato Goiano da Terceira Divisão. São Paulo empata com Flamengo e conquista a primeira Copa do Brasil. Novo ciclone extratropical se forma na costa do Rio Grande do Sul nesta terça-feira e reforça a instabilidade no estado. Enem dos concursados, às vésperas de prazo para confirmar a adesão, ao menos 10 órgãos federais têm interesse por prova unificada. Falta de armazéns preocupa produtores de grãos pelo Brasil. Polícia desmantela quadrilha com mais de 20 milhões de logins e senhas da Polícia, Exército e Justiça. Colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás abrem 9.521 vagas para o ano de 2024. Projeto que altera a Constituição Estadual permite deputados assumir secretarias municipais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Uma excelente semana para você que a partir de agora passa a sintonizar o Jornal Verde Vale. Sejam bem-vindos. Olha, um adolescente de 14 anos é suspeito de chefiar um grupo que comercializava mais de 20 milhões de logins e senhas da Justiça e das principais polícias brasileiras. Essa grande rede começou a ser desvendada a partir de uma operação policial que chegou até a casa de outro adolescente, esse de 17 anos, na cidade paulista de Badibacite. Segundo a investigação, o jovem estava logado no sistema da Polícia Civil de São Paulo e do próprio computador conseguiu alimentar o sistema com um boletim de ocorrência contendo informações falsas. Como tudo ficava armazenado em servidores privados numa nuvem, eram criadas conexões fantasmas para dificultar o rastreamento. A polícia, no entanto, conseguiu rastrear integrantes da quadrilha em Jaciara, Mato Grosso e Blumenau, Santa Catarina, além de Curitiba. Foram 32 dias para identificar o integrante do Paraná apontado como líder do grupo. Ele tinha 20 milhões de logins e senhas. A quadrilha, aliás, possuía acesso aos sites das polícias de vários estados, da Polícia Federal, do Exército e também da Justiça. E o Rio Grande do Sul deve ter a formação de um novo ciclone extratropical, próximo da costa entre a terça e a quarta-feira, dia 27. De acordo com o Climatempo Meteorologia, o fenômeno deve intensificar temporais, principalmente no litoral norte, região metropolitana de Porto Alegre, norte, serra e sul do estado. Além das fortes chuvas, o Climatempo informa que a formação desse novo ciclone deve provocar rajadas de vento de 50 a 70 km por hora, a risco alto para danos. A região do Vale do Taquari, afetada pela passagem do ciclone no início do mês, também pode registrar tempestades e ventanias. Conforme especialistas, a tendência é que o afastamento do ciclone ocorra na quarta-feira. A exemplo do fim de semana, a segunda-feira também será chuvosa. A Serra, o litoral norte, a região metropolitana e a região central do estado têm previsões de acumulados elevados e ventanias. E o calor leva ao aumento de 5,8% no consumo de energia no mês de setembro. Quem traz essa matéria é Rafael Ferri.
Brasil deve ter um aumento de 5,8% no consumo de energia em setembro por causa da onda de calor no país. É isso que estima o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo o ONS, essa é a maior elevação nas projeções mensais de consumo dos últimos meses. Para Célio Berman, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa em Governanças Energéticas, isso ocorre diretamente por conta do fenômeno El Niño, já que algumas regiões sofrem com o calor extremo, enquanto outras são devastadas pelas fortes chuvas. Célio Berman acredita que o problema maior seja a saúde pública da população, já que o Brasil está preparado para lidar com o aumento da demanda por energia. Até o final do ano, nós teremos, sim, uma grave situação. E uma grave situação que na Europa, para lembrar, no ano passado, no verão de 2022, na Europa, morreram mais que 61 mil pessoas. Isso no ano passado. Na Comunidade Europeia, que trata a questão da pobreza e da vulnerabilidade energética nos países membros desde 2010, uma atenção justamente para o conforto térmico no verão e no inverno, como é que esta situação vai ser enfrentada no nosso país. Esta, na minha avaliação, é a principal preocupação que a gente precisa ter em termos de saúde pública. O nível dos reservatórios das hidrelétricas está acima de 70% em 3 dos 4 submercados do sistema elétrico, conforme classificação da ONS. O cenário é favorável para a geração de energia elétrica, já que os reservatórios estão cheios no final do período seco, como explica o professor Célio Berman. Eu diria que o foco principal não é a gente pensar se há suporte para assegurar ou para garantir a oferta de energia elétrica em condições, né, que são alteradas por esse aumento da temperatura. Mas numa situação como, inclusive, o próprio Operador Nacional do Sistema chama atenção, né, que os reservatórios hidrelétricos estão hoje em condição bastante adequada, quer dizer, o nível dos reservatórios não suscita, né, e eu vou usar o termo, um desespero, um pânico em relação ao que está acontecendo. O aumento de 5,8% se dá em relação a setembro de 2022 e representa 75,2 mil megawatts médios consumidos a mais. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. O Comando de Ensino da Polícia Militar informou a abertura do edital para o sorteio de vagas nos 76 colégios estaduais da Polícia Militar Goiana, presentes em 57 municípios para o ano letivo de 2024. Total de vagas disponibilizadas é de 9.521, o que representa um acréscimo de 1.154 vagas em comparação com o ano passado. As inscrições para o sorteio das vagas estarão abertas no período de 2 a 30 de outubro. E os interessados podem se inscrever através do link cpmgo.gr8.com.br. Sorteio será realizado entre os dias 6 e 10 de novembro desse ano, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Comando do Ensino da Polícia Militar de Goiás. Já as matrículas de alunos sorteados poderão ser realizadas entre os dias 11 e 22 de setembro. Também serão sorteados estudantes para compor o cadastro de reserva que se destinará ao preenchimento de vagas que eventualmente possam surgir após o período de realização das matrículas nas unidades até o final do ano letivo de 2024, nas séries do ensino fundamental e anos do ensino médio. E o Procon de Goiás alerta para a tentativa de um novo golpe via mensagens. Vamos saber que golpe é esse nessa matéria de Juliana Carnevale. O Procon Goiás recebeu algumas denúncias de que o nome do órgão voltou a ser utilizado como isca em possíveis golpes. Caso semelhante ocorreu em junho deste ano. Empresários e fornecedores afirmaram que receberam mensagens apontando para uma suposta reclamação contra os seus estabelecimentos no Procon Goiás. Ao final da mensagem, que tem sido enviada por SMS e também por e-mail, há um link sugerindo que se verifique o suposto auto de notificação.
Ao clicar e baixar esse arquivo, os golpistas conseguem acesso aos dados da vítima. Diante disso, o Procon Goiás esclarece que não notifica nenhuma empresa ou fornecedor via e-mail. As notificações são sempre feitas via AR, ou seja, aviso de recebimento, ou pelos correios. Além disso, todos os departamentos do órgão só se comunicam eletronicamente via e-mails oficiais que possuem o domínio @procon.goias.gov.br. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E o São Paulo agora é campeão de tudo. O São Paulo agora tem 3 títulos mundiais de clube, 3 da Conmebol Libertadores, 1 Sul-Americana, 6 campeonatos brasileiros, 22 campeonatos paulistas e agora também é campeão da Copa do Brasil. Histórico, o tricolor conquistou o grande título que faltava em sua galeria ao empatar por 1-1 com o Flamengo neste domingo no Morumbi, encerrando um jejum numa competição que só trazia dores ao torcedor tricolor, a maior delas em 2000. Uma ferida deixada pelo vice-campeonato contra o Cruzeiro num gol sofrido nos minutos finais. A espera, porém, acabou numa campanha que passou por Ituano, Sport, Corinthians e Palmeiras. O São Paulo bateu na decisão o Flamengo, que tinha craques, mas não tinha força de um Morumbi lotado. Depois da vitória no jogo de ida no Maracanã, o tricolor paulista saiu atrás quando o rubro-negro marcou com Bruno Henrique. Mas empurrado pela torcida, encontrou o gol do título com Rodrigo Nestor. Mais de 63 mil torcedores no Morumbi presenciaram o primeiro título da Copa do Brasil. O São Paulo, inclusive, é o primeiro brasileiro garantido na Libertadores de 2024. O título da Copa do Brasil traz, além do reconhecimento esportivo, um prêmio de 70 milhões de reais pagos pela CBF. Na soma de todas as fases, o São Paulo leva mais de 88 milhões para casa, valor que traz alívio ao clube no final de ano. O rubro-negro perdeu em 2023 todos os títulos disputados até agora. A Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Carioca, Libertadores e agora a Copa do Brasil. Resta apenas o Brasileirão, na qual o Flamengo está a 11 pontos do líder Botafogo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E os produtores brasileiros têm alcançado recordes de produção de grãos ano após ano, mas a capacidade de armazenagem não acompanha o mesmo ritmo de crescimento. Apesar de todo o esforço dos produtores para chegar ao momento da colheita, a capacidade de armazenamento enfrenta desafios diante dessas grandes safras. No ciclo 22-23, a produção estimada é de mais de 320 milhões de toneladas, com aumento de quase 20% em relação à safra anterior, de acordo com a Conab. Essa super safra é muito bem-vinda, mas traz consigo a necessidade de armazenar toda essa quantidade de grãos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E 9 ministérios e uma agência reguladora já confirmaram o interesse em aderir à prova unificada do governo para a seleção de novos servidores, o Enem dos concursados públicos, segundo um levantamento parcial do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Os ministérios têm até o dia 29 deste mês para aderir ao concurso nacional unificado. A previsão é de que o edital seja publicado em dezembro e as provas ocorram em fevereiro do ano que vem em 179 municípios brasileiros. Até essa sexta-feira, o documento com a formação de uma comissão organizadora sobre o concurso estava em fase de revisão. Além dos órgãos federais da lista que foi apresentada, cuja participação do concurso unificado já foi confirmada pela MGI, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A intenção do Ministério da Gestão é criar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, cuja nota é usada por centenas de faculdades e universidades de todo o país em substituição ao vestibular tradicional. Inicialmente, a proposta é realizar o concurso unificado para preencher as cerca de 8 mil vagas que estão abertas no Serviço Público Federal neste ano, mas também cria bases de transição para um modelo de seleção periódico, é o que afirma o MGI. E as mensalidades das escolas particulares deverão aumentar em média 9% no ano que vem, isso de acordo com o levantamento feito pelo Melhor Escola, site buscador de escolas pelo Brasil. Ao todo, 979 escolas de praticamente todos os estados, com exceção de Roraima e Tocantins, responderam ao questionário.
Há instituições que vão manter o mesmo valor praticado neste ano e há também reajustes que chegam a 35% em relação ao cobrado nesse ano. Não existe por lei um limite máximo para o aumento do custo das escolas particulares, isso de acordo com a Lei 9.870/99. Mas as escolas devem justificar os aumentos aos pais e responsáveis em planilha de custo, mesmo quando essa variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Segundo Andrade, o país entra agora em uma fase de maior normalidade após o período de pandemia, o que refletiu nos custos. 7h01, nova etapa do Desenrola Brasil começa agora nesta semana. Vamos saber dos detalhes com Norberto Notari. O Ministério da Fazenda confirmou que a partir desta segunda-feira começa a nova fase do Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas do governo federal vai abranger inicialmente pessoas que têm dívidas de até R$5.000. Depois, a ação vai colaborar com pessoas que devem até R$20.000 e vai participar quem ganha até 2 salários mínimos mensais. A nova etapa completa pode somar mais de 160 bilhões de reais. Essa fase do Desenrola Brasil vai começar com um leilão para credores, em que estes vão ofertar descontos para os contratos incluídos no lote. Os vencedores recebem os maiores descontos. O professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, entende que a nova fase vai ter impacto positivo na economia do país. Não tem acesso ao mercado de consumo e mercado de crédito também. Então, no primeiro momento, pode complicar até a questão de emprego, porque muitas vezes quando se vai fazer uma pesquisa, verifica se a pessoa tem alguma restrição. O impacto é positivo na negociação, tanto para a pessoa, que consegue condições melhores para quitar os seus débitos, também para a economia, porque essa pessoa volta para o mercado de consumo, vai movimentar, vai gerar riqueza e todos ganham com isso. O economista recomenda que a pessoa que está inadimplente fique atenta antes de fechar a negociação. Verificar o contrato, esse novo contrato que vai ser firmado, ler todas as cláusulas. Aspecto importante também é a taxa de juros. Pode comparar a taxa de juros com o que está sendo cobrado no mercado. Nós temos que, no crédito consignado, tem bancos cobrando 1,70 ao mês. Então é importante que se veja nisso. É um parâmetro, né, que a pessoa tem para poder assinar o contrato. Outro aspecto importante é com relação à prestação. Normalmente tem que se olhar o orçamento para ver se a prestação vai caber dentro do orçamento, porque muitas vezes renegociar para ficar inadimplente de novo é complicado, né? A questão também da portabilidade, né? Caso não encontre no banco no qual ele está negociando condições ideais, ele pode buscar outros bancos para fazer essa renegociação. O período de leilão deve seguir até o dia 27. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04. E a Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, analisa uma proposta de emenda à Constituição Estadual que permite a deputados estaduais se licenciarem para assumir diversas funções. Entre elas, o de secretário de prefeitura de município com população superior a 100 mil habitantes, secretário executivo de ministério, dirigente máximo de autarquia, fundação pública, agência, empresa pública ou sociedade de economia mista, pertencentes à administração pública federal, distrital ou estadual, e de secretário nacional ou superintendente regional de entidade ou órgão pertencente à administração pública federal. O texto é do deputado estadual Júlio Pina e ainda depende de checagem na Comissão da Constituição, Justiça e Redação da Alego. Caso passe, ainda vai precisar ser validado em plenário. Por se tratar de PEC e ter quórum diferenciado, não depende de sanção. Pina argumenta que a Constituição Federal permite que deputados se licenciem para assumir cargos de alta relevância, o que garante vantagens significativas para a governabilidade, representação e gestão pública. Atualmente, o texto estadual prevê apenas a possibilidade do parlamentar da Alego assumir o cargo de secretário da Prefeitura da capital. Já a proposta de Júlio acrescenta cidades de Anápolis e Aparecida de Goiânia e outras que superem os 100 mil habitantes. E uma ação conjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, IBAMA, e Batalhão Ambiental da Polícia Militar flagrou cerca de 100 hectares de desmatamento ilegal em municípios de Goiás e em que há incidência da Mata Atlântica. A Operação Mata Atlântica em Pé ocorreu entre 18 e 22 de setembro e a SEMAD aplicou cerca de R$500 mil em multas.
O Ministério Público de Goiás foi quem provocou a criação da Força Tarefa. O órgão, inclusive, encaminhou às entidades uma lista com 6 alvos, mas não ficou só nisso. O grupo encontrou outros 22 focos de desmatamento por meio de inteligência de análise espacial, imagens de satélite e técnicas de geoprocessamento. A SEMAD, PM e IBAMA apreenderam equipamentos e ferramentas utilizados para promover o desmatamento na região, entre elas motosserras, bem como madeira extraída ilegalmente. As cidades alvo da operação foram Cachoeira Alta, Quirinópolis, Mazargão, Caçu, Goiatuba, Morro Agudo, Caldas Novas, Buriti Alegre e Corumbaíba. E o governo de Goiás convoca a população para vacinar cães e gatos contra a raiva. A matéria é com Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde pede à população goiana que participe da campanha de vacinação contra a raiva animal 2023. A campanha começou em agosto com a vacinação de animais na zona rural e segue até o dia 31 de outubro. Em Goiás, a população estimada de cães e gatos é de 1.250.000 animais. O objetivo é vacinar 80% desse total, conforme as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Os municípios são responsáveis por definir as estratégias adotadas para a campanha, estabelecendo datas e horários. Os moradores de Goiânia, com mais de 5 animais, podem realizar o agendamento da vacinação. E alguns municípios disponibilizam ainda postos fixos com funcionamento durante toda a semana. A campanha de vacinação tem o objetivo principal de prevenir a raiva humana. Isso é feito por meio do controle da doença em cães e gatos, que são os principais transmissores e os animais mais próximos das pessoas. A vacinação antirrábica ainda é a única forma de prevenir a raiva nesses animais. Em Goiás, a última notificação da doença em humanos ocorreu em 2001. Já o último registro de raiva canina foi em 2002. Contudo, as coberturas vacinais contra a raiva vêm apresentando queda nos últimos anos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. A semana foi árdua para a seleção brasileira feminina de vôlei, que perdeu um dos seus principais nomes, a ex-central Valeuska. Ela morreu ao cair do 17º andar do prédio em que morava, em São Paulo. Além da dor, a equipe do técnico José Roberto Guimarães teve que encarar uma exaustiva sequência de jogos em busca de uma vaga na Olimpíada de Paris 2024, que veio com vitória sobre o Japão na madrugada desse domingo, em Tóquio, por 3-2. 25-21, 25-22-25, 27-25, 15-25 e 15-10. Principal pontuadora do Brasil na partida, com 23 pontos, a ponteira Gabi revelou que a equipe tirou um peso das costas com a vaga assegurada para Paris. A seleção brasileira ficou no segundo lugar do pré-olímpico do Japão, atrás apenas da Turquia, que venceu todos os confrontos. O Japão ficou em terceiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei número 4.347/19, que prorroga os prazos para adesão à renegociação de dívidas do crédito rural. O texto beneficia produtores rurais, agroindústrias e agricultores familiares. A medida foi aprovada na forma de substitutivo do relator deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, que reuniu o projeto aos 9 apensados. A nova versão amplia prazos já expirados de renegociação previstos nas leis 13.340 e 13.606. Além disso, estende os benefícios aos agricultores com débitos no Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. O texto ainda será examinado em caráter conclusivo em 2 comissões, Finanças e Tributação e da Constituição e Justiça e da Cidadania. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h10. E o Mineiros e Esporte Clube fez a sua terceira partida pela terceirona de 2023. Infelizmente, veio a segunda derrota na competição. O repórter Otomar Martins conta a história dessa partida que aconteceu no último sábado. Muito bom dia, Wesley Pereira, ouvintes do Jornal Verde Vale. Mineiros vai até Jussara e joga contra o Tupi, perde mais uma no campeonato. Dessa vez, perdeu pelo placar de 2-1. Danilo de falta para o Tupi
e Tito também para a equipe do Tupi. Isso até os 20 minutos estava 2-0 para a equipe do Tupi. No segundo tempo, aos 34, Lucão, que havia entrado no segundo tempo, fez números finais. Infelizmente, o Mineiros não conseguiu o resultado positivo, que seria uma vitória ou empate lá em Jussara. Portanto, o Mineiros colhe mais uma derrota no campeonato, desta vez para o Tupi, na rodada de número 3. Próximo jogo do Mineiros Esporte Clube será no próximo domingo, galera. Olha só, dia 1º de outubro, 16 horas, Odilon Flores, Mineiros e Itaberaí. O Itaberaí que tem aí a melhor campanha do grupo do Mineiros Esporte Clube. Por falar em melhor campanha, tivemos aí os resultados da terceira rodada, da quarta rodada do Campeonato Goiano da terceira divisão. Os resultados: Uruaçu 4, Guanabara City 0. Uma curiosidade, esse jogo do Uruaçu, 1.600 pagantes. Tivemos também Cerrado 0, Abecate Ouvidorense 3, Itumbiara 1, Pires do Rio também 1, em Jussara, Tupi 2, Mineiros 1. E ontem, domingão, tivemos o Trindade em casa, perdendo para o Itaberaí, próximo adversário do Mineiros, pelo placar de 2-1. E lembrando que a classificação da terceira divisão está assim: no grupo A, o Abecate Ouvidorense é líder com 12 pontos em 4 jogos, Uruaçu tem 8 pontos em 4 jogos, o Pires do Rio 4 pontos em 4 jogos, o Guanabara City 3 pontos, Itumbiara 3 pontos e o Cerrado também tá aí na briga, né? 2 pontos apenas. Já no grupo B, a liderança é do Trindade, que tem 7 pontos em 3 jogos. O Itaberaí tem a melhor campanha, 6 pontos em 2 jogos. Tupi de Jussara, que passou o Mineiros agora com 4 pontos ganhos em 3 jogos. O Mineiros, 3 pontos ganhos em 3 jogos. E a Associação Atlética Rioverdense até agora não pontuou nos seus 3 jogos. A artilharia da terceira divisão, Michel Paulista, do Abecate de Ouvidor, 5 gols. Tauan do Mineiros, 4 gols. E Sandrinho, do Trindade, 3 gols no campeonato. Lembrando, domingo, dia 1º de outubro, 16 horas, Odilon Flores, o próximo compromisso do Mecão enfrentando o Itaberaí, o único time do grupo do Mineiros com 100% de aproveitamento. Logo mais o meio-dia, estaremos de volta com mais informações, mais detalhes e mais informações, claro, do esporte pelo Brasil e pelo mundo, e falando especialmente do Campeonato Goiano da terceira divisão no nosso Verde Vale Esporte do meio-dia a 1. Aquele abraço e até lá. 7 horas e 13 minutos, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. Já após o intervalo, uma aposta ganha prêmio de mais de 40 milhões de reais da Mega Sena. Supremo Tribunal Federal vai definir a tese final do julgamento sobre o marco temporal. E claro, espaço para as nossas notícias locais, o fim de semana, como foi? Daqui a pouquinho o J. Pereira chega trazendo todas essas informações também para você. Não saia daí, voltamos já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 21 minutos, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 25 de setembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O Supremo Tribunal Federal pode definir nesta quarta-feira a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre os pontos que serão discutidos está a possibilidade da indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé e se o pagamento seria condicionado à saída dos agricultores das áreas indígenas. Nesse caso, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para proprietários que receberam do governo federal e estadual títulos de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. Também pode ser debatida a sugestão do ministro da Corte Dias Toffoli para autorizar a exploração econômica de terras pelos indígenas. Pela proposta, mediante a aprovação do Congresso dos Indígenas, a produção da lavoura e de recursos minerais como potássio poderiam ser comercializados pelas comunidades. A possibilidade de exploração econômica dos territórios é criticada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Para a entidade, a medida ameaça a sobrevivência dos povos.
E um apostador de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, acertou sozinho as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas neste sábado e vai receber um prêmio de R$40.435.445. Os números sorteados do concurso 2636 foram os seguintes: 5, 16, 38, 42, 43 e 48. A quina teve 49 apostas ganhadoras. Cada acertador vai levar para casa R$74.465. Já a quadra registrou 4.597 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar o prêmio de R$1.133,90. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para a terça-feira, dia 26. O prêmio está estimado em R$3 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$5. E o ambiente de trabalho pode motivar ou prevenir o suicídio. Quem traz essa informação é Bárbara Michelini. Pesquisas mostram que quando os funcionários são reconhecidos e estão felizes, são mais produtivos e precisam de menor esforço para melhores resultados. O contrário também ocorre. O ambiente organizacional pode prejudicar o rendimento e a saúde do colaborador. Nesse Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, a gestora de carreira e neurocientista Andréa Deis explica que para uma pessoa estar feliz na carreira, são necessários 3 pilares. O primeiro é poder atuar na nossa área de talento e ser respeitado por eles. O segundo é viver pelos nossos valores, então saber o que realmente traz a dignidade para aquele indivíduo e ter um pacto de responsabilidade social ligado à ética e à moral. E o terceiro é relacionado a relacionamentos saudáveis. Então, quando os relacionamentos são saudáveis, você contorna e você resolve as situações cotidianas com muito mais bem-estar. Segundo o estudo da Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram em dar fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano. Para a administradora, é possível que o empregador ajude a prevenir que esses pensamentos se tornem realidade. Ter programas de apoio onde tenha um treinamento de sensibilização, que crie uma cultura de aceitação e de apoio mútuo, né? De não é só como eu quero, como deveria ser. É a diferença entre o ideal e o real. Mas isso muito integrado nessa comunicação, nessa parcimônia, né? Nesse relacionamento que existe para poder ser integrativo e não onde tenha um ambiente psíquico opressor, que a gente chama, né? Segundo a advogada trabalhista Fabiana Trovó, tanto a Constituição Federal como outras legislações observam a questão. A empresa precisa zelar pelo ambiente de trabalho saudável, ou seja, que não ofereça riscos com relação a qualquer doença, seja física ou mental. Caso seja comprovado que a empresa não ofereceu um ambiente de trabalho saudável e que isso tenha gerado doença física ou mental ao empregado, ela pode ser responsabilizada. Seja através de pagamento de indenização, que é o mais comum, ou com pagamento de pensão ao funcionário, dependendo do caso. Para o Conselho Federal de Administração, o cuidado com o trabalhador não deve ser feito apenas neste mês de conscientização. Por isso, a Câmara de Administração e Finanças organiza rotineiramente eventos que busquem ouvir e orientar os trabalhadores da autarquia. A mais recente ação foi justamente uma conversa com o psicólogo Luiz Silva sobre a necessidade de haver um equilíbrio entre produtividade e bem-estar. Podemos enfatizar sobre a doença psicológica, que seria ansiedade, depressão, estresse, e propriamente dentro de uma empresa a gente pode abordar sobre essa questão mesmo da ansiedade, né? Muitas pessoas que trabalham e muitas vezes sentem algumas coisas de recorrência do trabalho, então ter a oportunidade de falar sobre isso num mês tão importante é muito bom, né? Porque essa questão mesmo do próprio suicídio, ele não escolhe classe social, não escolhe raça, infelizmente é uma doença que ela tem crescido e tem levado muita gente à morte, né? Tanto que o Brasil está em 8º lugar com o maior índice de suicídio no mundo. A depressão é uma doença silenciosa, mas as pessoas ao redor, incluindo colegas de trabalho, podem perceber alguns sinais, como isolamento social e o indivíduo não ter mais cuidado com a autoestima. Pessoas em situação de depressão podem ter apoio emocional gratuito do CVV pelo telefone 188, por chat, e-mail e pessoalmente. Mais informações em www.setembroamarelo.org.br.
Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bárbara Michelini. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28 agora. 8 macacos foram encontrados mortos em Goianésia no final desta última semana. A polícia acredita que os animais foram envenenados. O caso está sendo investigado. De acordo com informações da corporação, os animais eram vistos com frequência no município. A delegada responsável pelo caso, Ana Carolina Pedrotti, explica que os corpos dos macacos estavam todos muito próximos uns dos outros e isso pode ser um indicativo de que foram envenenados. Apesar do indicativo, a delegada explica que não dá para cravar que houve envenenamento antes que uma perícia seja realizada. Com o resultado em mãos, vão para a próxima apuração, que é identificar e punir os possíveis responsáveis por este crime. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sancionou a lei que reconhece a festa religiosa Totus Tus com patrimônio cultural e imaterial de Goiás. A matéria prevê ainda a inclusão da festividade no calendário cívico, cultural e turístico do estado. Quem propôs o projeto foi o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, também do UB. Realizado anualmente no mês de maio, a festividade Totus Tus reuniu mais de 20 mil fiéis nas últimas edições, além de milhares de fiéis que acompanham via transmissões do evento online. O evento é organizado pela Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia e Paróquia Nossa Senhora de Assunção, em parceria com diversas outras organizações. Padre Marcos Rogério, idealizador e diretor espiritual do evento, destaca a importância do reconhecimento. Em 2022, a imagem de Nossa Senhora de Fátima veio diretamente de Fátima, Portugal, para estar presente nesse evento. Em 2023, a vinda da imagem de Nossa Senhora de Nazaré trouxe fiéis de todas as partes do país para a capital goiana. 7h29. Carteira de habilitação falsificada incluía até site para tentar enganar a polícia e agentes de trânsito. Vamos conferir os detalhes com Andressa Calassi. Documentos eram emitidos com características idênticas às da verdadeira CNH. O que chamou a atenção da equipe, a presteza, a perspicácia do falsificador, é que ele mostrava para o cliente, comprador, a foto da impressão que ele havia feito e no verso delas havia um QR Code, que quando se fazia a leitura era jogado para um site que o autor pagava. E aí nesse site estavam os dados da pessoa, como se de fato fosse uma CNH verdadeira. Então a pessoa efetuava o pagamento. A polícia localizou o falsificador em uma residência no conjunto Baliza, em Goiânia. No momento em que a equipe estava dentro da residência do indivíduo, percebeu-se alguns documentos de CNH. E aí percebeu-se que se tratava de falsificações. Ele confessou à equipe que anunciava em redes sociais a desburocratização da CNH, que na verdade era a venda da CNH, né, falsa. Os clientes do criminoso são de outros estados e, de acordo com a polícia, ele enganava essas pessoas dizendo que poderia emitir a documentação com maior facilidade e sem burocracia, e ainda dizia que era um funcionário do Detran. Além dos documentos, a polícia encontrou com o homem arma e munição. A equipe do tático do 7º Batalhão, em patrulhamento pelo setor Balizas, área do 7º Batalhão, abordou um indivíduo em atitude suspeita e, ao fazer a busca pessoal e veicular, encontrou dentro do seu veículo uma arma modelo pistola calibre 9mm. Indagado ao indivíduo se ele tinha mais alguma coisa de ilícito em sua residência, tudo, o mesmo informou a equipe que não. Porém, mostrou à equipe onde morava e franqueou a entrada da equipe. E lá ele fez a entrega das munições, também, né, de calibre restrito. Foi verificado que o mesmo possui 3 passagens pelo crime de tráfico de drogas. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h32 agora. E de ponta a ponta, Max Verstappen venceu pela 13ª vez em 2023, na madrugada deste domingo, no GP do Japão. Está mais perto do que nunca do seu tricampeonato mundial. O resultado ainda garantiu o hexacampeonato de construtores da RBR com 6 corridas de antecedência. Lando Norris foi o segundo, sucedido pelo colega e calouro da McLaren, Oscar Piastri, no primeiro pódio da carreira. Max liderou todos os treinos livres da etapa e largou da pole position, fazendo ainda a melhor volta da prova do circuito de Suzuka. Agora tem 400 pontos na classificação, 177 a mais do que o vice-líder Sérgio Pérez. Com 180 pontos em jogo, se ele faturar 3 em comparação com o colega da RBR na corrida do sprint do GP do Catar daqui a 2 semanas, já será tricampeão. A RBR conquistou seu hexa de construtores de forma consecutiva, após ter faturado o 5º título em 2022. A Fórmula 1 retoma daqui a 2 semanas no GP do Catar, em 8 de outubro, válido como a 17ª etapa da temporada. Verstappen, então, já pode cravar o tricampeonato mundial em Losail. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33 agora. E o plantio da soja em Mato Grosso, o maior produtor da oleaginosa do Brasil, atingiu até a última sexta-feira 1,82% da área total estimada. Um avanço de 1,37 ponto percentual em relação à semana passada, é o que informou o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. No início dos trabalhos, o plantio do estado supera o índice da mesma época do ano passado, 1,79%, e a média histórica para o período, que é de 0,97%. O plantio avançou apesar de poucas chuvas nos últimos 7 dias, na maioria das regiões de Mato Grosso. No sudoeste houve um registro de 5,3 milímetros de chuva, enquanto no norte 4 milímetros. Apenas o sudeste do Mato Grossense, com 14,6 milímetros, teve chuvas acima da média histórica, segundo dados da LSEG. O plantio de soja está mais avançado no oeste de Mato Grosso, onde produtores começaram os trabalhos mais cedo, após a autorização do Ministério da Agricultura, visando uma melhor janela climática para a produção de algodão na segunda safra. A região é a principal produtora da pluma no estado. Bancada do Agro pressiona o Senado para votar a PEC do marco temporal. Yuri Hudson é quem conta essa história. Parlamentares da chamada Bancada do Agronegócio estão pressionando para que o Senado Federal vote a PEC do marco temporal. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese, definindo ela como inconstitucional. O marco temporal estabelece como terra indígena só as ocupações registradas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Apenas esses locais poderiam ser demarcados como áreas destinadas aos povos indígenas. A PEC que tramita no Congresso quer exatamente inserir esse trecho à Constituição Federal. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, nega que a proposta seja um embate com o Supremo Tribunal Federal. Ele defende que a prerrogativa da lei está com o Legislativo. A gente não vai aqui fazer nenhuma competição com o Supremo, mas nós não gostaríamos, eu particularmente, de ver o Supremo se metendo numa questão legislativa, amplamente debatida e tem como guarda-chuva legal a Constituição. A PEC já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e enviada ao Senado Federal, onde aguarda deliberação. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, admite que há uma grande pressão da bancada do agro em cima da questão, mas destaca que também há uma pressão social sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre um tema em que está julgando inconstitucional. Não me parece bom tom o Congresso aprovar uma matéria que está sendo declarada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Qual é a melhor alternativa para isso? É construir e costurar uma mediação. A PEC chegou a ser pautada na CCJ na semana passada. No entanto, foi tirada da pauta de votação. A expectativa é que a proposta possa retornar ao debate na Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.